Voltamos nesse bloco para falar a respeito do orgulho LGBTQIA+. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal de Picos o psicanalista Anderson Veloso. Nós convidamos o Anderson para falar com a gente sobre esse assunto hoje, porque no próximo dia 28 de junho é comemorado o mês, uma data, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E com certeza você já deve ter alguém próximo de você que é gay, lésbica, homem trans ou mulher trans e que ao longo de uma vida foi marcada por ataques, preconceitos transfóbicos e homofóbicos. E o Anderson, enquanto psicólogo e psicanalista, recebeu esse convite e aceitou prontamente o nosso chamado para falar sobre esse assunto. Anderson, primeiramente, seja bem-vindo ao Jornal de Picos. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente hoje, a gente se fala muito desses ataques transfóbicos e homofóbicos também. Sim. Hoje, como é que a psicologia e o senhor enquanto psicanalista também recebe essas pessoas? Homens, gays, lésbicas, mulheres trans, homens trans, travestis, que muitas vezes chegam em um consultório, por exemplo, com muitas marcas emocionais, marcas fortes no emocional, na mente, por conta desse ataque, que eles muitas vezes começam a sofrer ainda dentro de casa. Como é que é a realidade hoje dessas pessoas? Como é que elas chegam, por exemplo, no consultório de um psicólogo? São muitas questões, né, que atravessam a esse universo, que é a sexualidade. Nós somos um universo enquanto seres humanos. Eu acho que a partir desse lugar de entender que a nossa sexualidade constrói a nossa saúde mental também, a gente para pensar um pouco sobre como as violências sociais, as violências familiares, as violências domésticas especialmente, começam a atravessar esse contexto, entendendo que nós somos seres diversos, mas a nossa diversidade socialmente é tamponada, né? As pessoas não querem que nós nos conheçamos, elas não querem que a gente, de fato, entenda quem somos e as pessoas acabam chegando nesse lugar, num lugar de saúde mental prejudicado, a partir de um lugar ansioso, às vezes também depressivo. E aí entender todas essas questões, entendendo especialmente e aceitando, né, que somos diferentes e que está tudo bem ser diferente, está tudo bem se colocar em um lugar onde a gente possa se expandir, não mais se conter, né? E aí eu acho que tem muitas desconstruções aí para serem feitas, né? Socialmente a gente passa por um momento muito delicado, especialmente no que diz respeito a questões sociais de construções mesmo. Só que eu acho que a gente tem um caminho aí bem interessante para falar e para desconstruir também, né? Começar a ter um espaço como esse, por exemplo, já é um lugar interessante para começar a acessar algumas pessoas, porque a falta de informação, acredito, é o que atravessa mais ainda esse espaço, né? As pessoas, quando pensam sobre sexualidade, sobre homossexualidade, sobre transexualidade, elas pensam muito sobre doenças, sobre libertinagem, sobre coisas que não fazem mais sentido há bastante tempo, né? E a gente precisa começar a desconstruir esse espaço. E tem um caminho muito grande por aí ainda. O senhor falava a respeito de ataques homofóbicos, a quantidade, o número alarmante também de pessoas gays, mulheres trans, homens trans, travestis, que infelizmente acabam entrando em depressão por conta desses ataques homofóbicos e transfóbicos. E, infelizmente o Piauí ocupa uma marca muito triste comparada ao mundo, que seria o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Isso. Hoje, como é que a gente tem discutido diante desses números para tentar avançar e tentar diminuir essas estatísticas? Nós nos colocamos a partir de um lugar de políticas públicas mesmo, né? Porque a gente pensa sobre um lugar social muito complicado ainda para ser desconstruído, entende? E aí, quando a gente pensa sobre uma sociedade que não permite que a gente se coloque, a gente não tem voz. Né? E se a gente não tem voz, a gente não consegue ser ouvido socialmente, né? E como vêm as políticas públicas nesse sentido para nos ajudar a construir esse novo espaço, onde a gente de fato entenda sobre transexualidade não mais como um problema, não mais como um lugar de quem está confuso, alguma coisa nesse sentido, mas como um lugar de saúde pública também, porque é dever nosso também acolher essas pessoas e entender a responsabilidade que a gente tem sobre isso, sobre essas dores, né? Que essas dores da saúde mental, elas perpassam por outros lugares que às vezes a gente fica um pouco, né, receoso, acha que não me cabe, eu não acho que eu deva falar sobre isso, mas tudo é responsabilidade nossa. Acho que o lugar da responsabilização é uma tecla que eu tenho batido muito. Acho que quando a gente começa a se responsabilizar e entender qual é o nosso
lugar, né, como a gente pode começar a desconstruir esse espaço, é muito interessante da gente pensar, né, que a partir daí a gente pensa não mais sobre o eu, né, e sobre o eu também, mas o eu com os outros. Como é que eu posso acolher? Se um transexual não se sente acolhido, é responsabilidade minha também. Eu acho que esse lugar é um lugar bem delicado, mas ao mesmo tempo é um lugar que nos permite abrir uns leques dentro da gente, porque o que é que me leva a não aceitar o outro? Né? Por que que o outro é uma questão para mim? Se o outro é um universo diferente do meu, eu acho que a gente precisa se abrir mais para um espaço de entendimento e entender as nossas próprias frustrações nesse processo. E é uma discussão que ela não permeia apenas dentro de um coletivo, da comunidade queer. Como Exato. o senhor coloca, é uma responsabilidade geral de todo mundo que deveria discutir todo esse assunto. Eu acredito que, principalmente, o senhor receba muitas pessoas dentro dessa comunidade queer, procurando acolhimento, procurando uma orientação, um pedido de socorro dentro do seu consultório, mas eu acredito que as próprias famílias também, que muitas vezes partem inicialmente desses ataques, as famílias também deveriam procurar psicólogos, psicanalistas, para poder discutir também esse mundo e saber até que ponto elas podem contribuir para que essa pessoa tenha uma vida melhor, de acolhimento, de aceitação dentro da sociedade. Sim, e aí também é importante a gente pensar sobre, a gente já pensa nesse lugar social que é difícil de conseguir desconstruir. E aí, se nos nossos lares a gente não é bem aceito, bem recebido, né, a gente não tem uma compreensão e uma empatia mínima, fica difícil também de buscar força para poder dar conta. Por isso que os LGBTQIA+, a comunidade queer como um todo, está cada vez mais adoecida, né? Que a gente não tem lugar nenhum para poder buscar auxílio, buscar suporte. E aí eu acho que pensar nesse lugar doméstico, começando em casa, né, de forma doméstica, já é uma desconstrução interessante. Porque é isso, eu volto a falar. Né? Por quê? Para mim é uma questão, meu filho ser LGBT. Por que seria? Se eu sou bem resolvido, se eu não tenho questões, se eu não tenho problemas, por que me incomoda? Sabe? O que os outros dizem é o que me incomoda. E aí eu acho que isso já fica um sinalizador para um processo terapêutico. Se o que o outro me diz me incomoda e vai além do amor que eu sinto por alguém que está ali comigo, que veio de mim, inclusive, né? Um filho, alguma coisa assim, isso já sinaliza que a pessoa talvez precise de um espaço terapêutico para poder trabalhar um pouco as suas próprias questões. Porque é isso também. Se eu não consigo trabalhar quem eu sou, trabalhar o que eu gosto, quem eu quero ser, o que é problemático para mim ou não, isso vai respingar no outro. E aí os LGBTs, a comunidade queer, é um espaço muito mais fácil de despejar toda essa frustração, né? E aí acaba entrando num processo de bola de neve. Um adoecido adoece o outro, que adoece o outro, que adoece o outro, e por aí vai. Nós já avançamos nessa caminhada, nessa luta? Gosto de pensar que sim, né? Até porque a gente pensa, por exemplo, dia 28 de junho. Por que é 28 de junho, né? Foi um dos primeiros embates que os LGBTs tiveram que ter, né, lá em Stonewall. Quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, é muito interessante. E aí isso sinaliza algumas coisas, mas não teve muito avanço. Por exemplo, todos os estigmas que a gente tem contra a AIDS, contra HIV, sabe? Mesmo em 2022, com todos os avanços, ainda continuamos empancados nesse espaço, né? Mesmo não sendo mais os LGBTs o grupo de risco, mas as pessoas ainda colocam esse lugar como lugar, enfim, né, de libertinagem também. E não só isso, a gente vê os números, por exemplo, né? Os números de violências contra LGBTs têm aumentado gradativamente, né? E aí eu acho que penso, a gente traz uma discussão teórica de aceitação, de entendimento, mas na prática a gente não vê esse lugar. A nossa frustração ainda é mais importante, ainda pega um lugar mais, primordial do que esse espaço de entendimento mesmo, de empatia mesmo. Eu acho que essa é a palavra. O Anderson falava para a gente, só para finalizar o nosso estúdio, a respeito até mesmo por que da data ser no dia 28 de junho. E uma dica para você de casa, se você tiver acesso, procure uma série chamada Crônicas de São Francisco. É uma crônica de uma forma muito didática, ela explica todo o caminhado, o início dessa luta, salvo engano também em São Francisco, as marchas, as lutas, que é muito do que o Anderson traz agora na fala dele. Anderson, eu queria agradecer pela sua participação e pela entrevista aqui no Jornal de Picos. Não, eu que agradeço pelo espaço. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Acho que a gente tem um caminho muito longo aí para percorrer ainda, mas estamos avançando, né? E aí eu acho que só de não estar estagnado já é alguma coisa.
Então, agradeço muito e me coloco à disposição. Esse espaço por si só aqui dentro de uma TV, levando essa discussão para você, entrando na sua casa, levando essa discussão também, já é um espaço de construção. Com certeza. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço.